Boa noite a todos. 8/12/2025, 21ª sessão ordinária. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para a instalação dessa sessão, sigo com a leitura da citação bíblica. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbio 16:3. Convoca a segunda secretária Tatiane de Oliveira Campos para assumir a primeira secretaria. E o nobre vereador Lorival também para assumir a segunda secretaria. Solicita a leitura da ata da 32ª sessão extraordinária realizada no dia 28 de novembro de 2025. Ata da 32ª sessão extraordinária da 19ª legislatura, exercício de 2025, realizada às 9 horas do dia 28 de novembro de 2025, online e transmitida pela página da Câmara Municipal no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariada pelo vereador primeiro secretário Marcelo Edgar da Silva. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, José Reinaldo de Carvalho, Lorival Bonfim Rocha, Vitor Henrique Costa, João Severino da Silva, e a ausência dos vereadores Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella, Christian Rodrigues Araújo e Tatiane de Oliveira Campos. Verificada a existência de quórum regimental invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, solicitando a leitura do edital de convocação. O presidente solicitou a leitura das atas da 20ª sessão ordinária, 30ª e 31ª sessões extraordinárias. Após lidas, foram votadas e aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes. Ato contínuo, o presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 24 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros intermediado por aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede no município de Herculândia e da outras providências, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada devido a todos os vereadores já estarem cientes do conteúdo do projeto, bem como pelo projeto estar disponível integralmente no site oficial da Câmara Municipal de Herculândia. Leitura do projeto de lei número 25 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que denomina velório municipal José Giuseppe Morandi. O novo complexo funerário do município de Herculândia, em reconhecimento à honrosa homenagem ao imigrante pioneiro que contribuiu significativamente para a formação de história cultural e religiosa desta comunidade, perpetuando sua memória e legado às gerações vindouras, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada devido a todos os vereadores já estarem cientes do conteúdo do projeto, bem como pelo projeto estar disponível integralmente no site oficial da Câmara Municipal de Herculândia. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 17 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Herculândia para o exercício financeiro de 2026, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade, por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária será dia 8 de dezembro de 2025, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada, vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata. Está aprovado por todos os presentes.
Correspondência do Legislativo. Solicito a leitura das indicações número 179 a 181 de 2025, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha. 182/2025, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva. 184/2025, de autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos. 185, de autoria do vereador Marcos Francisco da Silva Sanches, que após lidas serão devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Indicação número 179 de 2025. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, a criação do Conselho Municipal de Autista ou da Pessoa com Deficiência, TEA, e o Fundo Municipal do Autista, município de Horcolândia, São Paulo. Justificativa. O Conselho Municipal do Autista ou da Pessoa com Deficiência, que abrange o autismo, e o Fundo Municipal do Autista são instrumentos legais criados por leis municipais para garantir a participação social e financiar políticas públicas para as pessoas com TEA e suas famílias, com o Conselho definido as diretrizes e o Fundo gerindo os recursos financeiros com participação de governo e sociedade civil para fiscalização e implementação. Conselho Municipal do Autista, Pessoa com Deficiência. Função: órgão colegiado de caráter deliberativa, consultivo e fiscalizador que debate, formula e controla as políticas públicas para pessoas com TEA e outras deficiências. Composição: geralmente é partidário, com representantes do governo, secretarias de saúde, educação, assistência social e da sociedade civil, associações de autistas, pais, profissionais da área. Importância: garante a voz das pessoas autistas e seus familiares na tomada de decisões, assegurando que as políticas sejam adequadas às suas necessidades. Fundo Municipal do Autista, Pessoa com Deficiência. Função: dotação orçamentária específica com recursos destinados exclusivamente à aplicação em programas, projetos e ações voltadas à inclusão e direitos das pessoas com TEA e deficiência. Origem dos recursos: podem vir de dotações orçamentárias do município, convênios, doações e outras fontes. Gestão: vinculado ao Conselho, que participa da definição de como os recursos serão utilizados, garantindo transparência e aplicação eficiente. Como funcionam na prática? Exemplos: criação: lei municipal específica que institui o Conselho e o Fundo seguindo diretrizes da legislação federal e estadual, como a Lei Brasileira da Inclusão. Atuação: o Conselho pode propor ações como a criação dos centros TEA, como o TEA, em São Paulo, e o Fundo garante a verba para essas ações, fiscalizando a aplicação. Legislação: muitos municípios estão criando esses órgãos com base em projetos de lei que reconhecem o TEA como deficiência e estabelecem direitos, como a emissão do CIP-TEA, Carteira de Identificação com Transtorno do Espectro Autista. O governo federal sancionou no último 13 de novembro de 2025 a Lei 15.256 de 2025, que incentiva o diagnóstico do transtorno do espectro autista, TEA, em adultos e idosos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. O objetivo é ampliar o acesso ao diagnóstico e garantir que pessoas adultas e idosas possam compreender melhor suas necessidades e receber o suporte adequado. A ausência de um diagnóstico correto pode gerar dificuldades sociais, educacionais e profissionais, além de levar à interpretação equivocada dos sintomas, que muitas vezes são confundidos com ansiedade ou depressão. A nova legislação altera as diretrizes de Política Nacional da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a Lei nº 12.764, que até então priorizava a identificação do TEA na infância. Os autistas têm direito à educação inclusiva em escolas regulares, atendimento prioritário em serviços de saúde e outros, acesso a benefícios sociais como BPC, benefício de prestação continuada, e isenções fiscais, como a do imposto na compra de veículos. Outros direitos incluem o acesso à saúde com tratamento multidisciplinar, prioridade em filas e vagas reservadas no mercado de trabalho. No nosso município temos um número alto de autistas ou da pessoa com deficiência, e para que possam ter um suporte melhor, por isso se faz necessária a presente indicação. Plenário de Sessões de Jovino Antônio Neves, Horcolândia, 19 de novembro de 2025. Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 180 de 2025. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia,
a mudança da nomenclatura do motorista de ambulância para condutor de ambulância, para os funcionários motoristas que trabalham com ambulâncias, conforme Lei Federal 15.250 de 2025, de 3 de novembro de 2025, neste município de Herculândia, São Paulo. Justificativa. Com o objetivo de expor a importância e relevância da medida presente, sugerida ao Poder Executivo, e passo a expor os motivos pelos quais entendo a mesma ser necessária. Para os fins dessa indicação, a Lei nº 15.250, de 3 de novembro de 2025, que são considerados condutores de ambulância os profissionais que trabalharem na condução de veículos terrestres de transportes de pacientes, de resgate, de suporte básico de vida e ou de suporte avançado de vida, tipificados em ato do Poder Executivo. São atribuições específicas do condutor de ambulância: 1. Conduzir veículos terrestres de transporte de pacientes, de resgate, de suporte básico de vida e ou de suporte avançado de vida conforme padronização, capacitação e atuação definidas por Código Sanitário e regulamento pertinente. 2. Identificar todos os equipamentos e materiais embarcados no veículo e sua utilidade. 3. Conhecer integralmente o veículo e a realizar sua manutenção básica. 4. Conduzir o veículo de forma segura e compatível com as necessidades clínicas do paciente, assegurando fluidez no trânsito e estabilidade de condução, especialmente em vias irregulares e situações adversas, e previsibilidade de manobras para evitar agravamento do estado clínico do paciente. 5. Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida, nas imobilizações e no transporte das vítimas, na realização de medidas de reanimação cardiorrespiratórias básica e no correto manuseio da retirada de equipamentos médicos fixos no interior do veículo. 6. Estabelecer contato com a Central de Regulação Médica e seguir suas orientações. 7. Conhecer a malha viária local e a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local, bem como as condições de tráfego e as adversidades em vias alternativas. 8. Cumprir a legislação de trânsito, bem como os protocolos do Ministério da Saúde, as normas éticas e os regulamentos estabelecidos pelo contratante, incluídas a verificação da documentação obrigatória do veículo e dos registros de remoção e observância do sigilo ao respeito aos direitos dos pacientes. 9. Assegurar ambiente adequado ao interior da ambulância, promovendo o conforto térmico e físico do paciente e de seus acompanhantes, adotando condução compatível com a fisiopatologia do quadro clínico e conduta profissional compatível em situações de urgência e emergência. 10. Participar de capacitações periódicas promovidas pelo empregador ou por órgãos competentes direcionadas à atualização em técnicas de direção segura, em noções básicas de primeiros socorros, em suporte à equipe em normas técnicas e legais aplicáveis à função. Para o exercício da atividade, o condutor de ambulância deve atender no mínimo aos seguintes requisitos: 1. Ser maior de 21 anos. 2. Comprovar a realização do treinamento e reciclagem dos cursos específicos na forma do artigo 145-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. 3. Estar habilitado para conduzir veículos de transporte de pacientes, conforme a legislação em vigor. Os condutores de ambulância são considerados profissionais de saúde para fins exclusivos do disposto na alínea C do inciso 16 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. A acumulação de cargos pelos condutores de ambulância nos termos do caput deste artigo será permitida sempre que houver compatibilidade e respeitados os períodos mínimos de descanso. Os profissionais de que trata esta indicação devem ser cadastrados obrigatoriamente como condutores de ambulância nos sistemas oficiais de registro de trabalhadores, conforme código correspondente à profissão. Por isto, se faz necessária a presente indicação. Plenário das sessões de Ovídio Antônio Neves, Herculândia, 19 de novembro de 2025, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 181 de 2025. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, a adoção da seguinte medida político-administrativa de interesse da comunidade: a promoção de projetos sociais e educacionais com crianças e adolescentes, município de Herculândia. Justificativa. Com o objetivo de expor a importância e relevância da medida presente sugerida ao Poder Executivo, passo a expor os motivos pelos quais entendo a mesma e necessária, alinhando a Política Nacional de Assistência Social, solicito a Vossa Excelência a promoção de projetos sociais, educacionais,
tendo como beneficiários crianças a partir de 5 anos de idade e adolescentes depois do horário escolar, por foco na constituição de espaço de conveniência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento de protagonismo e de autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As atividades deverão ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas, visando desenvolver a socialização entre as crianças e adolescentes, fortalecimento de vínculos, interesse pelas artes e pelo estudo. Assim, diante dos fatos e motivos ora apresentados, bem como a importância de medida, este vereador signatário requer seja remetida, após a devida tramitação regimental, a presente indicação ao seu destinatário, para que suas finalidades sejam realizadas. Plenário de Sessões, Jovinho Antônio Neves, Horcolândia, 19 de novembro de 2025, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 182 de 2025. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, conceder aos servidores públicos municipais o direito de 2 dias de folga remunerada por ano pela realização de doação voluntária de sangue, mediante comprovação fornecida pelo hemocentro responsável. Justificativa. A doação voluntária de sangue é um ato de extrema importância, sendo essencial para garantir a manutenção dos estoques dos hemocentros e para o atendimento de pacientes em situações de emergência, cirurgias e tratamentos contínuos. Porém, apesar de sua relevância, os hemocentros frequentemente enfrentam queda aos níveis de estoque. Diante disso, incentivar os servidores públicos municipais a realizarem doações regulares é uma maneira eficaz de ampliar o número de doadores e fortalecer a cultura de solidariedade dentro do serviço público. E a concessão de até 2 dias de folga remunerada por ano ao servidor que realizar a doação visa reconhecer esse gesto altruísta. Além de contribuir diretamente para salvar vidas, esta medida reforçaria também o compromisso do poder público com políticas de saúde preventiva, solidariedade e responsabilidade social. Plenário Jovinho Antônio Neves, em 19 de novembro de 2025, Marcelo Edgar da Silva. Indicação número 184 de 2025. A vereadora Tatiane de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor prefeito Paulo Sérgio de Oliveira que viabilize a possibilidade de reaproveitamento da água da fonte localizada na Praça Prefeito Francisco Rodrigues Simões para irrigação das plantas e gramado da mesma. Justificativa. A vereadora que essa subscreve faz a presente indicação pensando não só em acabar com o desconforto de semanalmente essa água que escorra ruas abaixo quando ocorre a limpeza da fonte, bem como impedir o desperdício de água, reaproveitando essa para a irrigação da área verde localizada na referida praça. Nosso município constantemente sofre com a falta de água e por diversas vezes é feita a conscientização sobre o desperdício, fazendo com que tal exemplo da administração pública nesse reaproveitamento seja de extrema importância para a nossa população. Vale ressaltar que o mesmo pedido já foi realizado anteriormente através da indicação número 81 de 2025, porém até o momento nada foi feito. Diante do exposto é que se faz necessária a presente indicação. Horcolândia, 25 de novembro de 2025, Tatiane de Oliveira Campos. Indicação número 185 de 2025. O vereador Marcos Francisco da Silva Sanches, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, que verifique a possibilidade de promover a análise de viabilidade e a subsequente elaboração. Só um minuto. Liga para mim.
Indicação 185 de 2025. O vereador Marcos Francisco da Silva Sanches, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor prefeito Paulo Sérgio de Oliveira que verifica a possibilidade de promover análise de viabilidade e a subsequente elaboração de um programa de recuperação fiscal, refis municipal. Justificativa. A instituição de um refis, com descontos de juros e multas, e o parcelamento das dívidas tributárias e não tributárias trará benefícios substanciais para a população e para a administração pública, tais como regularização facilitada, pois possibilitará aos contribuintes a quitação de seus débitos com o município, IPTU, ISS, taxas, tarifas de água, etc., de forma mais rápida e acessível, recuperando sua regularidade fiscal e evitando o custo de cobrança judicial. Além disso, destaca-se a necessidade de aperfeiçoar o parcelamento de contas de água em atraso, que hoje é limitada a no máximo 36 parcelas e possui parcela mínima de R$ 50. Essas condições acabam restringindo o acesso de famílias com menor capacidade financeira. Desta forma, propõe-se que o prazo mínimo para o parcelamento seja ampliado para 60 parcelas e que não haja valor mínimo para parcelas, permitindo acordos mais adequados à realidade econômica das pessoas e aumentando a efetividade de recuperação de créditos. Vale ressaltar que para os cofres públicos haverá aumento da arrecadação a curto prazo, vez que o ingresso imediato de receitas, via pagamento à vista ou das primeiras parcelas, reforça o caixa municipal para investimentos e custeio. Ainda a adesão ao programa diminui o número de execuções fiscais a serem ajuizadas, aliviando o poder judiciário e principalmente reduzindo os custos operacionais e de pessoal da Procuradoria Municipal com a cobrança judicial. Por fim, é sabido que a execução fiscal é um processo lento, podendo levar anos até a satisfação do crédito. Isso quando o pagamento efetivamente ocorre. O refis proporcionará a entrada rápida dos valores e contraste com a incerteza e a demora do litígio judicial. Ante todo o exposto, faz-se necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, em 4 de dezembro de 2025. Marcos Francisco da Silva Sanches. Solicito a leitura do requerimento número 36/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos. Requerimento número 36 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Herculândia, São Paulo. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso de suas prerrogativas legais e regimentais, vem apresentar o seguinte requerimento conforme as razões e justificativas abaixo. Chegou ao conhecimento desta vereadora sobre um possível erro procedimental em 2 licitações, sendo elas 1, concorrência número 1 de 2025, construção do Parque Ecológico, e 2, concorrência 2 de 2025, construção da creche. Sobre a concorrência 1 de 2025, construção do Parque Ecológico, chegou ao nosso conhecimento que a licitação em questão foi realizada pela plataforma eletrônica SCPI, portal de compras da empresa Fiorilli, sediada em Bálsamo, São Paulo. Tal plataforma não possibilita qualquer transparência quanto aos atos e às informações a respeito do processo, inviabilizando o acesso a informações básicas, tais como ata, classificação e demais atos praticados pela administração pública. Ocorre que a licitação em questão, recordo-me que a licitante, em primeiro lugar, era a empresa enquadrada como empresa de pequeno porte, beneficiada pela Lei Complementar 123/06. No entanto, devido à análise dos documentos de habilitação, a empresa não atendeu e foi inabilitada, sendo convocada posteriormente a empresa Noroeste Paulista Construtora Limitada, não beneficiada pela Lei Complementar número 123/06. Feita a convocação, apresentou-se os documentos da proposta reajustada ao nosso lance, bem como ainda os demais documentos de habilitação sendo declarado habilitada. Porém, misteriosamente, após a habilitação da Noroeste, o agente de contratação voltou atrás e disse que tinha se enganado, alegando que a MR teria o benefício da Lei Complementar número 123/06 por ser EPP. Entretanto, compulsando o edital na folha 29, item 13.12.1, caso o licitante não atender às exigências para habilitação, agente de contratação, comissão de contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem da classificação até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. Neste caso, não há previsão no edital que sustente a decisão do agente de contratação, uma vez que a informação do item 13.12.1 do edital é claro e objetivo em dizer que será analisado
à proposta subsequente, e não o retroação da fase de lances para concessão de tal benefício à EMR. A Lei nº 14.133 de 2021 e Lei Complementar 123 de 2006 também não disciplinou sobre isso, cabendo ao autor o edital entabular regras claras de certame para uma justa competição e não um tratamento desigual não amparado por lei. Se o raciocínio do agente de contratação estivesse correto, qual seria o sentido da Noroeste ter apresentado o lance? Absolutamente nenhum. Isto posto, qual fosse o desconto, outra empresa poderia cobrir sua proposta. Ao passo que mais inteligente seria a Noroeste participar e torcer pela inabilitação de todas as empresas beneficiadas. Ampla concorrência não importa em macular o edital e distorcer a lei para atribuir benefício à empresa que, apesar de ser EPP, não deveria ter sido concedido tratamento jurídico diferenciado. Interposto o recurso, foi feito diversos questionamentos quanto à decisão, os quais não foi devidamente apreciados, uma vez que, em análise à resposta do recurso, proferiu respostas genéricas que indicam omissão para não deixar exposta a regularidade dos atos praticados pela administração, bem ainda encobrir a falta de qualificação da empresa EMR. Sobre a concorrência número 2 de 2025, construção da creche, chegou aos nossos conhecimentos que a licitação em questão foi realizada pela plataforma eletrônica SCPI, Portal de Compras Empresas Fiorili, sediada em Bálsamo, São Paulo. Tal plataforma não possibilita qualquer transparência quanto aos atos e informações a respeito do processo, inviabilizando, mais uma vez, acesso a informações básicas, tais como ata, classificação e demais atos praticados pela administração pública. Na licitação em questão, a empresa Engecom Construção e Empreendimentos Limitada havia vencido a disputa de lances, sendo posteriormente solicitada a proposta readequada ao lance vencedor e posteriormente os documentos de habilitação. Esclareço o seguinte: o edital previa como condição da prestação de garantia para fins de participação de licitação, cujo documento nada mais é que uma garantia de que, se a empresa se recusar a assinar o contrato, a Prefeitura poderia executar o seguro como punição pela recusa. Nota-se que a Engecom demonstrou total irresignação da decisão, e que o que a inabilitou nos parece que tal motivo não faz o menor sentido, uma vez que sua irresignação demonstra o total interesse em celebrar o contrato e não recusá-lo à sua assinatura. Entretanto, obviamente, respeitamos as regras do jogo e apresentaram o seguro no ato do cadastro da garantia. Porém, notando-se o erro, a seguradora potencial havia solicitado prazo de 2 dias para a emissão da apólice. Sendo assim, emitiu-se uma carta-fiança que tem o mesmo efeito do seguro, o qual seria reapresentado na fase da habilitação, caso fossem os vencedores, o que ocorreu posteriormente. Enviados todos os documentos, bem ainda como o seguro, que estava errado juntamente com a fiança, correto para sanar o erro cometido. O que diz a licitação sobre isso? O artigo 64, após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para 1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Percebe-se que a lei possibilita que a licitante apresente novos documentos na hipótese que seja necessário apurar fatos existentes. Ou seja, foi feita a garantia mesmo que errada? Sim. Foi corrigido o documento no mesmo dia da abertura do certame? Sim. Sendo assim, apurando-se que na época da abertura da licitação, data da sessão, existia o documento certo, a diligência foi feita e produzindo o resultado que se esperava, ou seja, a habilitação da Engecom. No entanto, foi o contrário, colocou-se de lado o interesse público e resolveu-se contratar outra empresa por um valor muito superior ao ofertado pela Engecom. Não entraria sequer o mérito de jurisprudências em relação ao excesso de formalismo desnecessário julgado pelos tribunais de conta, mas faço o seguinte questionamento. O prefeito abre licitação para construir sua casa e 5 empresas demonstram interesse. O Zezinho Construtor vence a licitação da licitação do prefeito por R$500 mil. Mas porque o Zezinho Construtor, após corrigir um erro grosseiro, o prefeito resolve contratar o Pedrinho Construtor por R$1 milhão. Particularmente, se duvida que o prefeito se proporia a desembolsar R$500 mil a mais do próprio bolso em razão a um erro grosseiro que foi corrigido.
Entretanto, se tratando de dinheiro público, nos parece que o prefeito pouco se importa com o interesse público e a seleção proposta mais vantajosa, dando preferência ao valor muito superior ao da Engecom, não se sabe por qual razão. Há de considerarmos que antes da inabilitação, a Engecom já havia sido feito registros de cessão que sabíamos que a MR ganharia, o que acabou de ser concretizado após as empresas subsequentes misteriosamente terem deixado de apresentar os documentos, vindo posterior cair no colo da EMR mais uma vez. Em sede do recurso, tínhamos solicitado diversos documentos, aos quais não foram disponibilizados, não foram dado conhecimento da decisão, bem como ainda se desconhece qualquer publicação da decisão e homologação do certame, violando-se o princípio da publicidade e transparência, sem prejuízo dos demais princípios constituídos na Constituição Federal e da Lei de Licitações. Foi solicitado ainda cópia de documentos via e-mail, sendo eles enviados 18 de novembro, ao qual não obtivemos nenhum retorno, sendo reiterados na presente data. Já tentando contato telefônico e, no entanto, até a presente data sem êxito. Assim, em razão dos fatores narrados, requeremos seja fornecidos os seguintes documentos. 1. Sobre a concorrência número 01 de 2025, construção do Parque Ecológico, considerando os fatos relatados sobre a falta de transparência da plataforma e a reversão da decisão da habilitação da empresa Noroeste Paulista, Construtora L Limitada, em favor da MR, solicitamos uma cópia integral, legível e em formato acessível de todos os atos e informações do processo licitatório, incluindo a ata da abertura, a ata da sessão pública de lances e todos os atos praticados pela administração pública, desde a abertura até a homologação. Cópia do termo de inabilitação e da primeira colocada, a empresa beneficiada LC, número 12306, com respectivo parecer. Cópia do termo de habilitação da empresa Noroeste Paulista Construtora Limitada. Cópia do ato que voltou atrás na habilitação da Noroeste para conceder o benefício da Lei Complementar 123 de 2006 à empresa EMR, incluindo a fundamentação jurídica e fática de tal decisão. Esclarecimento sobre o qual item ou subitem do edital da Lei nº 14.133 de 2021 ou da Lei Complementar nº 123 de 2006 há previsão para a retroação da fase de lances, para a concessão do benefício à empresa EMR após a inabilitação da primeira colocada e a habilitação da subsequente Noroeste, contrariando o previsto no item 13.12.1 do edital. Examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente. Cópia integral do recurso administrativo interposto sobre a decisão que concedeu o tratamento diferenciado à EMR. Cópia integral e detalhada da resposta ao recurso em anexo dos relatos, a fim de verificar a apreciação devida de todos os questionamentos levantados, e não apenas respostas genéricas. Sobre a concorrência eletrônica número 2 de 2025, construção da creche, considerando que os fatos relatados sobre a utilização da plataforma SCPI, Portal de Compras e Empresa Fiorilli, e a inabilitação da empresa Engecom, Construções e Empreendimentos Limitada, solicitamos cópia integral, legível e em formato acessível de todos os atos de informações do processo licitatório, incluindo a ata da abertura, a ata da sessão pública de lances, o parecer da habilitação da Engecom, o registro de classificação de licitantes e todos os atos praticados pela administração pública, desde a abertura até a homologação. Comprovação de onde e como a população de Horcolândia pode ter acesso integral a tempo real de todas as informações relativas ao processo, conforme determina a Lei de Licitações nº 14.133 de 2021. Cópia integral ao termo de inabilitação da empresa Engecom, incluindo o parecer jurídico ou técnico que o fundamentou. Esclarecimento detalhado sobre o motivo da recusa do documento de carta-fiança, que é o seguro apresentado, já que o relato indica que o documento correto foi apresentado na mesma data da abertura e em sede de diligência, estando de fato existência da garantia comprovada na época do certame, conforme o artigo 64, inciso 1 da Lei 14.133 de 2021. Justifica premonizada sobre a prevalência do excesso de formalismo na inabilitação da Engecom um detrimento de princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, uma vez que a empresa vencedora EMR foi contratada por um valor significativamente superior. Cópia de todos os documentos solicitados pela Engecom em sede de recurso, conforme mencionado no relato. Cópia integral da decisão do recurso administrativo interposto na Engecom. Comprovação da data e do meio de publicação oficial
da decisão de recurso e da homologação à judicação do certame, conforme o princípio da publicidade. Em razão dos fatos narrados, requeremos sejam apresentadas as seguintes informações. 1. Concorrência eletrônica número 2 de 2025, construção da creche. Apresentar esclarecimentos sobre a contratação da plataforma SCPI da Fiorilli, detalhando se a mesma atende todos os requisitos publicidade e acesso irrestrito exigidos na Lei 14.133 de 2021, especialmente no que tange atas, classificações e todos os atos praticados. Apresentar esclarecimentos detalhados sobre o motivo de recusa do documento da carta de fiança, o seguro, apresentado pela Engecom, visto que o relato indica a correção do erro na garantia inicial e no mesmo dia da abertura do certame e em sede de diligência. Justificar a interpretação da administração para não aplicar a regra do artigo 64, inciso 1 da Lei nº 14.133 de 2021. Possibilidade de complementação de informações acerca de documentos já apresentados para apurar fatos existentes à época da abertura. Justificar premonizadamente a decisão de inabilitar a Engecom, mesmo com a proposta vencedora, em detrimento de princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, que visa a máxima economicidade. E informar o valor exato da proposta da Engecom e com o valor exato da proposta da empresa EMR, bem como o montante da diferença e justificar formalmente o interesse público em contratar a proposta de valor superior. Detalhar a razão pela qual não foram disponibilizados os documentos solicitados pela Engecom em sede de recurso, nem dado conhecimento da decisão de sua publicação conforme o alegado. Apresentar esclarecimentos de documentos que comprovem que as empresas subsequentes à Engecom, convocadas, realmente deixaram de apresentar documentos e que a empresa EMR foi habilitada conforme a ordem legal da classificação. Concorrência eletrônica número 1 de 2025, Parque Ecológico. Apresentar os mesmos esclarecimentos sobre a plataforma SCPI da empresa Fiorilli, requeridos no item 1.1 acima, detalhado como se garante a transparência e o acesso aos atos deste certame. Apresentar esclarecimentos detalhados e fundamentados sobre a decisão do agente de contratação de voltar atrás na decisão de habilitação da Noroeste Paulista, construtora limitada, para posteriormente conceder o benefício da Lei Complementar número 123 de 2006 à empresa EMR, enquadrada como EPP, que não era próxima na ordem de classificação após a desclassificação da primeira colocada. Indicar e justificar em qual o dispositivo legal, no edital na Lei nº 14.133 de 2021, ou LC 123/06, o agente de contratação se baseou para autorizar a retroação da fase de lances para a concessão de tal benefício, contrariando o previsto no item 13.12.1 do edital. Examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente. Detalhar a razão pela qual o recurso interposto pela Noroeste Paulista, construtora limitada, foi respondido em respostas genéricas, conforme alegado, e se foram apreciados todos os pontos questionados. Assim, para que a empresa possa exercer o seu poder fiscalizador, requerer seja aprovado o presente requerimento. Herculândia, 4 de dezembro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos, vereadora. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo primordial exercer a função fiscalizadora conferida ao Poder Legislativo Municipal, conforme previsto na Constituição Federal em seu artigo 31, na Lei Orgânica Municipal e o regimento interno desta Casa de Leis. As denúncias apresentadas nos relatos sobre a concorrência eletrônica 01 de 2025 e 02 de 2025 levantaram sérias preocupações quanto à legalidade, transparência e economicidade dos atos praticados pela administração pública, como, por exemplo, a transparência publicada na plataforma eletrônica utilizada, a SCPI, que não oferece a devida transparência à publicidade dos atos, inviabilizando o acesso a informações essenciais. Na concorrência número 1 de 2025, questiona-se a decisão do agente de contratação de retroagir do processo para conceder o benefício de Lei Complementar 123 à empresa EMR, após a habilitação subsequente da Noroeste, o que sugere uma possível violação do princípio da legalidade e da isonomia entre os licitantes, além de contrariar o próprio edital. Na concorrência número 2 de 2025, alega-se que a empresa, com a proposta mais vantajosa, a Engecom, foi inabilitada por excesso de formalismo e um erro sanável, enquanto a empresa contratada, EMR, teria apresentado um valor muito superior. É imperativo que o prefeito justifique o porquê de ter desprezado o interesse público na obtenção de maior economia, em detrimento do formalismo processual.
Assim, o pedido de informação é uma ferramenta constitucional e legal indispensável para esclarecer os fatos narrados, prevenir a ocorrência de irregularidades e proteger o erário municipal, e garantir que os princípios basilares da administração pública sejam rigorosamente observados na aplicação dos recursos destinados à construção da creche e do parque ecológico. Diante do exposto é que se faz necessário o presente requerimento. Herculândia, 4 de dezembro de 2025, Tatiane de Oliveira Campos, vereadora. Está em discussão o requerimento. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Boa noite, presidente, segundo secretário, aos nobres vereadores aqui presentes, funcionários da casa, a população que aqui se faz presente e aqueles que nos acompanham através da rede social. O requerimento ele é extenso, mas bem explicativo, acredito que todos tenham entendido. No corpo do requerimento tem relatos das empresas pelas quais eu fui procurada, e a intenção deste requerimento não é acusar, mas é usar a nossa ferramenta de um órgão fiscalizador que nós temos a obrigação de exercer e pedir esclarecimentos maiores, porque é muito estranho, onde duas empresas diferentes, em 2 processos licitatórios diferentes, perderam de maneira, ao ver, até mesmo jurídico, de uma maneira, como posso dizer, que não foi correta, e coincidentemente nessas 2 situações, a empresa EMR, que também não conheço, não sei de onde veio a ganhar, mesmo não sendo o próximo classificado, mesmo os valores sendo muito maiores do que a empresa ganhadora. Então, se faz aqui um pedido de esclarecimento para que a nossa população também não fique às escuras e que o nosso dinheiro público possa ser investido e trabalhado de maneira consciente e com essa Câmara exercendo o seu papel fiscalizador. Eu peço a todos que, se possível, dê o voto favorável para que esse requerimento possa ir adiante e que nós tenhamos e obtenhamos essas respostas e documentos solicitados. Boa noite. Está encerrada a discussão, está em votação o requerimento. Está aprovado por todos os presentes. Solicito a leitura do projeto de resolução número 05/2025, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Herculândia para incluir o parágrafo único ao artigo 120 de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número 5 de 2025. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Herculândia para incluir o parágrafo único ao artigo 120. A Câmara Municipal de Herculândia, fazendo uso dos conferidos pelo regimento interno, faz saber que, ouvido o douto plenário, resolve. Artigo 1º. Por esta resolução fica criado e incluído o parágrafo único e incisos do artigo 120 do regimento interno, que terá a seguinte redação. Artigo 120, parágrafo único. Fica facultado ao presidente da Câmara ou a qualquer vereador requerer a dispensa da leitura integral em plenário dos projetos de lei, emendas, pareceres e demais proposições constantes da ordem do dia, desde que aprovada pela maioria simples, respeitadas as seguintes condições. 1. A leitura integral será substituída pela apresentação de um resumo contendo a emenda, os principais objetivos e o mérito da proposição. 2. É obrigatória a prévia disponibilização do inteiro teor da proposição no sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal, antes da abertura da sessão em que será deliberada. 3. A íntegra da proposição deverá permanecer à disposição para consulta na Secretaria da Câmara e no sítio eletrônico oficial durante o período em que estiver tramitando na Casa. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Herculândia, 8 de dezembro de 2025, Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcela Edgar da Silva, Tatiane de Oliveira Campos. Justificativa.
A presente alteração regimental visa primordialmente a otimização do tempo dedicado às sessões plenárias desta Casa Legislativa. Atualmente, a leitura integral dos projetos e proposições, muitas vezes extensos e com redações técnicas, consome uma parcela significativa do tempo regimental. Esse tempo que poderia ser dedicado ao debate qualificado, à análise aprofundada das matérias e à discussão de temas de relevância imediata para a comunidade, acaba sendo empregado em um ato de protocolar que, em muitos casos, não agrega valor informativo direto ao público presente, aos que assistem às sessões pela internet ou aos próprios vereadores. A substituição da leitura integral por um resumo objetivo e conciso permitirá maior agilidade na tramitação, desafogando a pauta a possibilidade de apreciação de um número maior de matérias em cada sessão, além de promover foco no debate, concentrando tempo e atenção dos vereadores na discussão dos méritos, impactos e possíveis emendas aos projetos, elevando a qualificação do processo legislativo. Por via reflexa, entendamos que haverá maior interesse da população ao desburocratizar a solenidade, tornando as sessões mais dinâmicas e atrativas, para que passará a acompanhar o essencial das proposições. É fundamental ressaltar que a dispensa da leitura integral não representa qualquer prejuízo à transparência ou ao direito da informação. Pelo contrário, ela reforça a prioridade da qualidade no acesso facilitado ao conteúdo, já que o regimento interno passará a exigir a disponibilização obrigatória do inteiro teor de todos os projetos de lei e demais proposições no site oficial da Câmara Municipal, com antecedência à sessão em que serão apreciados. Desta forma, o acesso ao conteúdo integral torna-se mais fácil e consultável a qualquer tempo e lugar, diferentemente de uma leitura pontual em plenário. Por seu turno, o resumo apresentado em plenário deverá conter os pontos-chave e os principais objetivos da proposição, garantindo que os vereadores e os públicos tenham uma compreensão imediata de matéria em análise de tecnicidades que tornam o ato ineficiente e desgastante. A adoção desta prática está em consonância com a modernização dos processos legislativos e a experiência bem-sucedida de diversas câmaras municipais e assembleias legislativas, que já incorporam dispositivos semelhantes em seus regimentos. A medida alinha o trabalho desta Casa com o princípio da eficiência administrativa e da máxima publicidade por meios digitais. Por tais razões, requer que, após lida discutida entre os nobres vereadores, seja o presente projeto de resolução aprovado. Herculândia, 8 de dezembro de 2025, Marcos Francisco da Silva Sanches, presidente, Marcela Edgar da Silva e Tatiane de Oliveira Campos. Está em discussão o projeto de resolução. Eu quero só deixar registrado, presidente, os parabéns ao presidente, ao nosso jurídico, por ter feito dado a iniciativa desta resolução. Nós sabemos que por diversas vezes nós ficamos até mesmo horas lendo um único projeto, com termos técnicos que o público presente não tem a necessidade e nem o tempo disponível para estar ouvindo, bem como o público que nos acompanha de maneira online. Acho que foi muito bom, muito significativo e vem agregar para o melhor desenvolvimento das nossas sessões. Parabéns. Está encerrada a discussão. Está em votação o projeto. Está aprovado por todos os presentes. Está franqueada o uso da palavra. Fazer a inscrição quem for fazer o uso. Senhor presidente, nobres edis, público, funcionário da casa, quem nos assiste pela rede social. Eu vou ser bem rápido. Falar das indicações aqui. Indicação bastante interessante do Marcelo, da Tatiane, né, da nobre Tatiane, do Marcos. São umas indicações que agrega muito com o público, né, com os munícipes. Mas eu vou falar bem rapidinho, de uma forma aqui bem rápida, das minhas indicações.
A indicação 179, que é a criação do Conselho de Fundos, né? Conselho e Fundo, né, do autista, a gente já vem até discutindo, né, sobre esses assuntos, algumas reuniões, algumas palestras que já teve, e agora, recentemente também, foi sancionado, né, a Lei 15.256, agora em 13 de novembro de 2025, que incentiva, né, o diagnóstico do transtorno do aspecto autista em adulto e idoso. Então, essa indicação seria para ver se as autoridades do Executivo tenham bons olhos, consiga fazer esse conselho, consiga fazer esse fundo para poder angariar recursos, para que possa ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidados, né, porque é o que precisa, e fazer, né, a integração no social com esse tipo de pessoas, né. São pessoas que sejam sempre bem-vindas e tem que dar o incentivo necessário, né. Então, eu queria deixar essa indicação, gostaria que o Executivo desse uma atenção especial nesse caso, né? E tenho certeza que quem vai ganhar é toda a população e principalmente as famílias que têm essa pessoa na família, né? A 180 mudar de nomenclatura motorista de ambulância para condutor de ambulância. Também recentemente foi aprovado a Lei 15.250, federal, que dá esse suporte, né, que faz essa mudança de categoria. Na verdade, é só quando ele passa de motorista de ambulância para condutor de ambulância, aí sim ele passa a fazer parte da área da saúde. Só como motorista ele não faz parte da área da saúde. Então, lógico, tem os critérios a seguir, mas também espero que o prefeito tenha bons olhos aí, que faça essa mudança de nomenclatura aí, né? E a 181 é um projeto social de educacional crianças e adolescentes, né, que também é interessante, principalmente fazer o trabalho nos bairros, né? E com tudo isso até minimizaria muitas situações de saúde, principalmente, que hoje a gente tem muito problema de saúde. Então, assim, são projetos que a gente pede para que o Executivo olhe com bons olhos e possa realizar um estudo e que consiga tirar do papel. A gente faz as indicações, como os nobres aí têm feito as indicações, não é só para aparecer, é necessário essas indicações. Isso aqui são portas que podem se abrir para muitas pessoas. Então, a gente pede para que faça com o prefeito olhe com carinho, que manda para os órgãos competentes, faça o estudo e que dá maior atenção implantando no sistema. Tá, gente? Muito obrigado, boa noite. Boa noite, eu vou ser breve para falar da minha indicação apresentada nesta noite. Já havia apresentado anteriormente sobre a importância de ser reutilizada a água da fonte da Praça Francisco Rodrigues Simões, para que aquela água possa servir de irrigação para as plantas que nós temos no local. Nós sabemos que Herculândia vivencia tempos difíceis, principalmente em períodos de seca, onde se falta água em diversos pontos da cidade. Juliânia também já vem faltando água há um certo tempo, e quando a gente entra em contato com o Departamento de Água e Esgoto, na maioria das vezes, não é nenhum problema que se tem no abastecimento, mas é devido à seca, os níveis estão muito baixos, e realmente, conforme as pessoas vão utilizando, esse nível dos reservatórios vão abaixando. E a gente se escuta muito em falar, as pessoas têm que economizar água. A gente vê trabalhos diversos de conscientização nas escolas, a gente fala sobre isso, até mesmo já cobramos que o prefeito possa exercer aí maior fiscalização nesses desperdícios que são visíveis,
Mas é difícil falar de cobrar desperdício de água quando o próprio executivo, quando a própria administração não faz, não é exemplo. E é frequente, às segundas-feiras, a gente vê essa fonte sendo esgotada e essa água correndo rua abaixo. Então, fica aqui mais uma vez um pedido de algo que acredito eu não ter um custo tão elevado, mas para que essa água possa ser reaproveitada e utilizada para as diversas plantas que nós temos ali na praça. Boa noite. Boa noite aos nobres pares da mesa, demais vereadores, população aqui presente, pessoas que nos assistem pelas redes sociais, funcionários da casa. Só comentar a respeito também das indicações que foram feitas aqui pelos demais vereadores, todas elas muito bem colocadas. E essa que eu fiz também, a respeito dos impostos aí em atraso que os munícipes têm, que o prefeito reveja essas questões aí, principalmente da água, que nosso município que sabe que muita gente está sendo levado ao fórum, né, via judiciais, e que o prefeito analise com carinho lá, se é possível fazer um projeto para tirar multa, juros e poder aumentar os números de parcelas, que para as pessoas com menos poder aquisitivo, né, possa estar regularizando a sua situação, e que aí, o caso aí que a gente vê um aposentado sendo, vamos dizer assim, punido, né, que às vezes até bloqueia o pouco dinheiro já que tem. Então, pedir para que o nosso prefeito também, o executivo, olhe com bons olhos aí e que possa dar uma aliviada nessa situação. Solicito a leitura do projeto de lei 25/2025, que denomina Velório Municipal José Giuseppe Morandi, o novo complexo funerário do município de Herculândia, em reconhecimento e honrosa homenagem ao imigrante pioneiro que construiu significativamente para a formação histórica, cultural e religiosa desta comunidade, perpetuando sua memória e legado às gerações vindouras, de autoria do Executivo. Eu pulei aqui. E solicito a leitura do projeto de lei número 24/2025, que regulamenta o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros intermediado por aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede no município de Herculândia e da outras providências, de autoria do Executivo. Eu peço dispensa da leitura, bem como dos pareceres das comissões, como nos garante o artigo 205, no inciso 3, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Se todos concordar, está dispensado. E solicito também a leitura do projeto de lei número 17/2025, que estima a receita e fixa despesas do município de Herculândia para o exercício financeiro de 2026, de autoria do Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 24. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Não tendo, está em votação o projeto de lei. Está aprovado por todos os presentes. Está em discussão o projeto de lei número 25/2025,
Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Não tendo inscrição, está em votação o referido projeto. Está aprovado por todos os presentes. Solicita a leitura do projeto de lei do Executivo, número 17/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Herculândia para o exercício financeiro de 2026. Peço dispensa da leitura, bem como dos pareceres das comissões, como nos garante o artigo 205, do inciso 3 do Regimento Interno. Está dispensado, se a maioria concordar. Está em discussão o projeto de lei número 17/2025. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Ninguém fazendo a inscrição, está em votação. Está aprovado por todos os presentes. Nada mais constando na ordem do dia, está franqueada a palavra para explicação pessoal. Fazer a inscrição quem for fazer o uso. Ninguém? Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, anunciando em seguida a 33ª sessão extraordinária.
8/12/2025, 33ª sessão extraordinária de 2025. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para instalação dessa sessão, sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão extraordinária. Solicito a leitura do edital de convocação. Edital de convocação. Senhores vereadores, nos termos do disposto do artigo 150, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno desta Câmara Municipal e com fundamento no artigo 16, parágrafo 3º, inciso 3, da Lei Orgânica do Município, vimos com a devida vênia perante vossas excelências para cientificá-los da convocação extraordinária da Câmara Municipal, destinada à respectiva apreciação e votação dos projetos de lei número 17, 24 e 25 de 2025. Todos de autoria do Executivo, razão porque fica convocada a 33ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Herculândia a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2025, após a sessão ordinária, ficando assim vossas excelências convocadas a participarem das referidas sessões, nos termos da Lei Orgânica do Município de Herculândia e do Regimento Interno desta Casa. Herculândia, 4 de dezembro de 2025, todos os vereadores tiveram ciência do referido edital de convocação. Solicito a leitura do projeto de lei número 24/2025, que regulamenta o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros intermediado por aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede no município de Herculândia e da outras providências, de autoria do Executivo. Peço dispensa da leitura do projeto, bem como dos pareceres das comissões, como nos garante o artigo 205, inciso 3, do regimento interno desta Câmara. Se todos concordar, está dispensado. Solicito a leitura do projeto de lei número 25/2025, que denomina... tem a votação. Aqui não está. Vai no 24, né? Está em discussão o projeto número 24/2025. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Ninguém fazendo uso, está em segunda votação o referido projeto. Está aprovado por todos os presentes. Solicito a leitura do projeto de lei número 25, que denomina o velório municipal José Giuseppe Morandi, o novo complexo funerário do município de Herculândia, em reconhecimento e honrosa homenagem ao imigrante pioneiro que contribuiu significativamente para a formação histórica e cultural da nossa cidade. Peço dispensa da leitura, bem como dos pareceres das comissões, como nos garante o artigo 205, inciso 3 do Regimento Interno. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Ninguém fazendo uso, está em segunda votação o referido projeto. Está aprovado por todos os presentes. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, informando que entraremos de recesso,
mas qualquer situação pode ser solicitado extraordinárias a qualquer momento. E a próxima sessão ordinária será no dia 2/2/2026. Boa noite a todos e um Feliz Natal se nós não se vê.